bem-vindas ao meu canal. Eu sou a psicóloga Maribel Cortipulga, sou especialista em ansiedade e ajudo mulheres a transformar a ansiedade em equilíbrio e sucesso. Hoje eu estou aqui para responder alguns questionamentos que algumas pessoas me fizeram durante esses dias. E eu fiz um roteirinho para não me perder e não deixar nenhuma pergunta de fora. Porque o primeiro questionamento eu achei bem importante. A pessoa me perguntou: como posso fazer para enxergar mais valor naquilo que eu faço? Bem profundo, não é? Mas enxergar mais valor naquilo que a gente faz, naquilo que eu faço, naquilo que você faz, é quando eu mudo minhas perspectivas sobre as minhas ações, quando eu celebro as pequenas conquistas, quando eu me conecto com aquilo que eu faço. Então eu começo a agregar valor em todos os meus posicionamentos. E eu posso te ajudar nesse processo falando sobre algumas coisas. Por exemplo, eu vou conectar minhas ações com o meu propósito. É entender por que eu estou fazendo isso. É enxergar e ver aonde eu quero chegar. É ter objetivos razoáveis, palpáveis, tangíveis. Eu começar a me perguntar, por exemplo, como é que isso que eu estou fazendo se alinha com aquilo que eu desejo? Na verdade, porque quando eu faço esse alinhamento, eu consigo me valorizar. Então, eu começo a manter na minha mente ações para mim poder atingir isso, né? É bem importante eu apreciar todo o processo e não apenas o resultado. Porque, na verdade, quando eu vou fazer algo, eu foco no resultado e aí eu esqueço do processo. É como se eu tivesse começado e obtido esse resultado, né? Então, durante, por exemplo, a realização de uma tarefa, né? Para um pouquinho e reconheça o esforço que tu está fazendo para realizar ela, né? Quais as habilidades que tu está usando? Quais as perspectivas que tu tens ao realizar isso? E percebe que eu sempre vou me pôr nisso, fazendo com que eu torne presente, torne consciente minhas atitudes e minhas ações para mim poder chegar no meu propósito, né? Reconhecer minhas conquistas, como é importante, né? Mesmo que elas sejam pequenininhas. Pequenos processos, pequenas conquistas, elas são essenciais no nosso dia a dia. A gente, na maioria das vezes, a gente tende a menosprezar, porque ela não é tão grande, ela não é tão bombástica, né? E isso faz com que a minha percepção do meu valor, ela não se agregue ao meu dia a dia e às coisas que eu faço. Então, passa despercebido. Então, por exemplo, se no final de cada dia mentalizar, o que eu fiz hoje? O que é que falta eu fazer? Em que etapa que eu me encontro na tarefa que eu me planejei? Né? Quais as habilidades que hoje eu utilizei para poder fazer o que eu fiz? Percebe como isso é olhar para si e começar a agregar valor e se valorizar? Experimenta buscar um feedback, né? Uma validação externa, né? Por exemplo, receber feedback de outras pessoas é bem importante. Por quê? Porque normalmente eu tenho uma imagem de mim, que eu não sou tão boa, que eu não consigo, que eu tenho que, fazer muito esforço para conseguir as coisas, e eu olho para o outro e eu acho que o outro não passou por isso, porque eu não estou na pele dele. E normalmente o feedback que meus familiares, meus amigos me dão, eles são os verdadeiros. Eles vão te dizer, nossa, como é que tu consegue dar conta de tudo, né? E aí tu começa a agregar valor. Isto é importante, uma pergunta para os colegas, para os teus amigos, para os teus clientes, né? Porque cliente é bem importante, sabia? Porque o cliente vai ser verdadeiro, ele vai te dizer, eu gosto da forma que tu fala, ou então ele vai dizer assim, olha, se tu vendesse A em vez de Y, eu acho que tu ia te dar melhor. Não leva isso como crítica, mas é um feedback verdadeiro. Ele está falando isso para o teu crescimento, né? Então isso é bem importante. Focar também no crescimento e no aprendizado é outra dica bem importante para que eu possa agregar valor e me olhar, né? Por que isso?
quando eu foco nos meus desafios, quando eu foco no meu crescimento, quando eu começo a entender e melhorar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, e eu começo a aprender muito mais sobre mim. Percebe? Então, por exemplo, assim, ó, reflete o quanto que tu aprendeste com cada tarefa que tu realizaste durante esse dia. Eu duvido que tu não tenha criado, identificado muitos aprendizados, que é da resiliência, que é da paciência, que é do controle da raiva, que é do controle da impulsividade muitas vezes, né? Nossa, olha quanta coisa que no dia acontece com a gente, né? Outra coisa que é bem importante é eu alinhar minhas tarefas com os meus valores pessoais. Então, assim, quando eu reflito sobre os meus valores, né, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais leve, né, eu realizar, eu colocar para ação, né? Então, assim, refletir sobre o que realmente é importante para mim. Porque muitas vezes eu faço porque tenho que fazer, mas eu não olho a importância desse ter que fazer, né? Existem muitas coisas que eu não gosto e faço, mas eu olho e digo, bom, mas aqui eu ponho um pedacinho de mim nessa atividade, nessa tarefa, né? Então, assim, por exemplo, escreve uma lista dos teus valores. Tu vai te surpreender. Nossa, quanta coisa! Eu sou resiliente, eu sou paciente, né? Eu sou companheira, eu sou amiga. Mais que tem, quantas coisas tu pode fazer. Então, quando eu alinho todas as minhas coisas pessoais com os meus valores, também isso vai fazer com que eu comece a enxergar valor naquilo que eu estou fazendo, né? Isso é bem importante. Outra coisa, cria um sistema de recompensas internas. Não é sair comer um cheeseburger, uma pizza, ou sei lá o que, né? Mas uma recompensa interna por aquilo que tu fizeste, né? Por exemplo, bom, eu terminei essas tarefas, eu fiz tudo isso e agora eu vou fazer uma pausa relaxante para tomar um suco, ou então eu vou assistir, sei lá, a minha série, que faz um monte de tempo que eu gostaria de assistir, ou então eu vou ler um bom livro. É tu fazer de novo algo que tu deixasse de fazer, que tu deixa para trás, e que isso faz com que tu não te valorize o suficiente, que tu não tenha um tempo dedicado para ti. Então isso é bem importante, né? Reenquadre teus pensamentos, né? Se tu tem a mania de subestimar o teu valor, experimenta mudar a tua narrativa interna. Reenquadrar os pensamentos ajuda a reconhecer o valor que tu tens. Então, se pensar, isso não é tão importante, isso não é mais nada do que minha obrigação. Escuto muitas pessoas dizerem isso, né? E aí tu não percebe que isso te trava. Substitua por, isso é uma parte do meu crescimento, isso é essencial para o meu crescimento, isso é um passo importante para mim, e assim por diante. Então, esse tipo de pensamento também faz com que eu dê valor para as coisas que eu estou fazendo. Se você tiver ainda alguma dúvida, pode continuar me questionando. Eu vou para o segundo questionamento que teve essa semana. Como posso ser uma pessoa menos ansiosa e procrastinadora? Como ter organização dos meus pensamentos acelerados e cheios de medo? Então, tem várias coisas nessa pergunta, né? Então, aqui a gente vai falar de reduzir a ansiedade, de reduzir a procrastinação, de organizar os pensamentos acelerados, sabotadores, né? Que muitas vezes eles vêm cheios de medo, né? Então, também dá para a gente seguir algumas estratégias, né? Primeiro, praticar autoobservação. O que é isso? Eu vou me observar e vou identificar os gatilhos da procrastinação. Vamos ver assim, por exemplo, o que é que está me deixando ansiosa e me fazendo adiar essa tarefa? É porque eu tenho medo de ser julgada? É porque eu acho que eu não sou boa o suficiente? É porque eu não tenho motivação para seguir? É porque eu não vejo um objetivo nessa tarefa? Mas eu preciso identificar o que é que está acontecendo para mim procrastinar, né? Para também a gente poder
realizar tarefas, uma das dicas bem importantes é eu poder dividir a tarefa em pequenos passos. Vamos imaginar assim, ó, que eu tenha um grande, sei lá, eu vou dar um exemplo da mulher que está em casa, vamos supor, e tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que ir para o trabalho, tem que levar o filho para a escola, sabe? E tem que pensar, né, em várias situações. Pensa, se tu levantar pensando em tudo isso, a sensação é que tu não tem vontade de sair da cama. Eu tenho vontade de ficar nessa cama, porque, nossa, quanta coisa. Agora, se eu dividir o meu dia, essa hora, todas essas tarefas em pequenas coisas, vamos supor, levantei, preparei o café, tomei café, e o meu filho, ok, fiz a primeira tarefa. A segunda, vou levar meu filho para a escola, fiz a segunda tarefa. A terceira, vou ir para o trabalho, certo? E lá no trabalho tem uma lista do que é emergente, do que é prioridade, do que é importante. Então, eu vou fazer todas as coisas que são prioritárias, certo? Aquelas que eu posso deixar para depois, eu vou deixando. Isso dá uma sensação de que tu vai cumprindo etapas e que tu vai conseguindo fazer. E aí faça um checklist. Ai, fiz isso, né? Então, se eu penso num bloco de coisas, nossa, eu me desmotivo. Agora, se eu divido em pequenas partes e vou fazendo essas pequenas partes, fica mais fácil. Isso serve para a minha vida, isso serve para um projeto, isso serve para várias coisas do meu dia a dia, né? Tu pode usar também na procrastinação a técnica dos 5 minutos, que ela é bem importante, né? Bom, eu vou trabalhar nesse projeto durante 5 minutos. Quando tu começa a trabalhar nesse projeto, os 5 minutos passaram e tu já está dentro desse projeto e tu já está realizando. Porque a procrastinação, a grande dificuldade é começar. Então, tu tem que ensinar a ti mesma e mandar um comando para o teu cérebro que tu vai trabalhar durante esse período, né? Para reduzir o perfeccionismo, também é importante, porque na procrastinação, muitas vezes, aparece uma crítica exagerada. Eu não faço porque não é perfeito, eu não faço porque vou ser julgada, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho qualificação suficiente para fazer isso, e assim por diante. Então, eu tenho meu nível de perfeccionismo lá em cima. Eu já passei por essas situações, por isso que eu estou falando disso para vocês. Quando a gente quer fazer as coisas perfeitas, a gente não faz. Porque elas não são perfeitas, porque é perfeito para mim, não é perfeito para ti. Então, tem muitas diferenças. Então, reflita sobre as tuas expectativas diante dessa tarefa. Baixa teu nível, porque é bem importante te fazer a pergunta assim, ó, o que é bom e suficiente para esse momento? E isso vai diminuindo um pouquinho o peso da perfeição. Outra coisa, assim, ali falava de pensamentos acelerados nessa pergunta, que é outra coisa ainda, né? Então, a gente tem algumas estratégias também para organizar esses pensamentos acelerados, né? Por exemplo, vou escrever meus pensamentos. Nossa, mas aí eu vou escrever um diário inteiro, que bom, né? Porque quando a mente está acelerada, escrever é uma maneira eficaz de esvaziar, de organizar o caos mental que eu tô. É bem importante isso, né? Então, de novo, assim, para pensamentos acelerados, use uma lista de prioridades. O que é? Agrupe tarefas por categorias, né? Os urgentes, as importantes, a curto prazo, a longo prazo, para te ter clareza naquilo que tu estás fazendo, né? E, importante, faça uma de cada vez. Não dá para fazer tudo junto, né? Então fica bem ruim. Tu pode usar várias práticas para o pensamento acelerado, pode usar a meditação, a respiração profunda, né? A técnica do ancoramento, quer dizer, tem muitas coisas que tu pode utilizar para que teus pensamentos desacelerem, né? Principalmente as pessoas dizem assim, eu odeio meditação. Ok, não precisa ficar meia hora escutando alguma coisa, mas tu pode usar uma música relaxante, te prender no aqui e no agora, no foco, porque os pensamentos acelerados, eles estão sempre lá na frente, eles vêm aos borbulhões, né? Vem muito, eu continuo pensando uma coisa e outra, e daqui a pouco, foca no momento presente, o que eu tenho aqui, eu tenho uma mesa, eu tenho um mouse, né? Estou mexendo no meu computador, enfim.
para te trazer consciência para esse momento. Escuta uma música, a letra da música, o que ela te diz? Isso faz com que tu te prenda naquilo, no aqui no agora, e fique, né, desacelerando um pouco, né? Outra coisa, assim, muitas vezes a gente tem muitos e muitos pensamentos por medo, né? Então a gente pode transformar o medo em planejamento, né? Então quando o medo te paralisa, transforma ele em ação. Então, ao invés de pensar no que pode dar errado, faça planos para lidar com desafios. Para cada coisa que eu penso que dá errado, eu faço um desafio de encontrar uma solução. Então, isso vai fazendo com que tu fique mais real, mais próxima das coisas que tu gosta de fazer, né? Então, essas estratégias, elas te ajudam a lidar com a ansiedade, com a procrastinação, com pensamentos acelerados e assim por diante, né? Depois, a próxima pergunta que veio, não sei se te ajudei. Qualquer coisa, tu pode continuar perguntando, vocês podem continuar questionando, né? Mas como eu posso ser uma pessoa menos ansiosa e procrastinadora? A gente já respondeu, né? Mas de que forma que eu posso deixar de ser? Então eu posso identificar, lembra? Os gatilhos. Então começa a observar os pensamentos que aumentam a tua ansiedade e que te levam para a procrastinação, né? Tu pode manter um diário por uma semana, porque daí tu vai ver o teu padrão de pensamento, né? A segunda regra, então, é estabelecer prioridades. O que é importante, o que é urgente, o que eu tenho que fazer, o que eu posso, na verdade, distribuir durante o dia ou deixar para amanhã, né? Então, isso é bem importante. Desafie todos os teus pensamentos perfeccionistas. Desafia eles. Diz assim, ok, eu vou fazer. E daí, se não ficar bem feito? Não é que não vai ficar bem feito, vai ficar do teu jeito. Mas desafia eles. Por que eu estou pensando que não vai ficar bom? E aí tu chama para o teu valor pessoal e para a tua capacidade, né? Então, e pergunta, isso precisa ser perfeito agora ou apenas o suficiente para continuar? Né? Porque daí quando tu tem essa resposta, né, tu vai diminuir a tua expectativa da perfeição. E bem importante para a procrastinação, para a ansiedade, é a gente criar uma rotina. Muitas vezes a falta de estrutura, ela pode, a falta de uma rotina diária, a falta de estruturação, ela pode criar procrastinação, pode desenvolver uma ansiedade, né? Então, quando eu desenvolvo uma rotina diária, que é bem difícil muitas vezes, né? Isso me dá previsibilidade do que eu vou fazer. Então, reduz o estresse causado, né, pela desorganização. Por exemplo, eu vou ajeitar minha mesa de trabalho para mim poder trabalhar, fazer as coisas de uma forma mais leve, porque se fica tudo um amontoado, mistura de coisas, passa uma ideia de desorganização. Então, se tu organizar a tua mesa, né, é uma das coisas importantes. E qual é o horário que eu tenho para acordar? Quanto tempo demora para chegar até o trabalho? Quanto tempo demora para levar meu filho na escola? Coloca isso tudo junto na sua agenda. Isso daí é uma organização, demora 1 hora para chegar no trabalho, sai 1 hora antes de casa? Não, eu tenho que sair antes, porque eu tenho que prever que pode acontecer algo. É para mim com mais calma, com mais tranquilidade, né? Então, toda vez que tu conseguires fazer uma coisa dessa, uma organização, fazer uma tarefa, vibre, celebre, né? Olhe para ti como a merecedora das coisas que estão acontecendo, né? Busca apoio. Isso é bem importante, porque falar sobre a ansiedade, falar sobre a procrastinação com alguém de confiança, até mesmo terapeuta, pode ajudar a aliviar todas essas questões e tu pode desenvolver várias técnicas, né? Várias situações da tua vida podem ser mais leves. Então, investe na tua saúde mental. Então, compartilhe os desafios que tu tem para fazer com um mentor, com a tua família, com alguém próximo, alguém que tu possa confiar, alguém que possa te escutar. Isso é importante, né? Isso é uma rede de apoio bem importante. Não alguém que te critique, que te ponha para baixo, mas alguém que te ponha para cima, né? Então, a saúde mental e física ela é bem importante da gente cuidar, né?
Por exemplo, práticas de exercícios físicos regulares, um sono adequado, né? Tem gente que dorme cansado, acorda cansado, não tem um sono reparador, né? Uma alimentação desequilibrada, né? Tudo isso tem um impacto direto na tua ansiedade, na tua procrastinação, no deixar para trás e na tua autocrítica, porque daí tu fica te julgando. E aí a tua valorização pessoal ela cai por terra, né? Porque tu acha que não é boa o suficiente, tu não agrega valor nas coisas que tu fazes para ti mesma e assim por diante, né? Então, são pequenas estratégias que dá para aplicar que vão reduzindo a ansiedade, que vão reduzindo aquele padrão de procrastinação e que deixa com uma vida mais tranquila. São coisas simples, são coisas aplicáveis. Experimenta e depois me conta. Se você quiser aprender e aprofundar todos esses temas sobre ansiedade, procrastinação, autossabotagem, síndrome da impostora, eu vou te fazer um convite. No dia 31 de outubro vai ter um workshop online gratuito para você que está interessada na sua saúde mental, em melhorar sua ansiedade e entender todas essas coisas que eu estou falando. Lá você vai ter mais técnicas, mais dicas. 31 de outubro, 20 horas, online e gratuito. É demais, não é? Se inscreva aqui no link. Dê uma chance para a sua saúde mental, dê uma chance para você. É online, é gratuito, não custa. Clica no link aqui, te inscreve. Vai ser bárbaro nos encontrarmos lá. Juntas, nós vamos poder estar conversando sobre todos esses temas e aprofundando o que tem de melhor em saúde mental nessa área de ansiedade. Te espero lá!